aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O Brasil não conhece o que é tédio. Gente do céu, que foi o dia de ontem? Não sei nem descrever em palavras e, obviamente, vamos comentar sobre os assuntos mais polêmicos que aconteceram ao longo do dia de ontem. Já é o primeiro tema do vídeo de hoje. E para falar sobre isso, eu quero tentar dar uma olhada fora da caixinha. Trazer algumas coisas sobre uma outra perspectiva, acompanhei os comentários de algumas pessoas e eu tenho certeza que eu vou seguir uma linha um pouco diferente. Vamos falar sobre as questões que envolvem o judiciário. Quero também trazer umas informações extras para vocês da delação do Cid, saíram algumas informações na imprensa. Quero também falar sobre o dia 8, sobre o desgoverno, sobre CPMI, ainda nesse primeiro tópico, e mais algumas coisinhas que envolvem desdobramentos políticos, partidários e posso até falar eleitorais. Depois, vamos entrar na seara do desgoverno. Vamos falar a turma do Dilma, vem batendo cabeça, vem sofrendo algumas críticas, acho até que se conecta com esse primeiro tema e se conecta com alguns assuntos que a gente vem comentando nos últimos dias. Quero falar da EBC, a TV do Dilma, e eu quero trazer para vocês uma denúncia séria. Foram feitas uma investigaçãozinha muito interessante de um comportamento que aconteceu nas redes sociais contra a direita, sempre contra a direita, e que passa despercebida dos olhos da grande imprensa, para depois falarmos do Brasil que deu errado. O Brasil vermelho. O que é que a turma da picanha anda aprontando? Manchetes que infelizmente não ganham tanta repercussão nas redes sociais. E por fim, ainda quero falar de Brasil. Um Brasil que eu espero que vai dar certo. Mas vamos lá, tentar tempo de comentar sobre tudo. E para falar dos assuntos mais polêmicos do Brasil, eu quero começar por essa notícia e a gente vai voltar nela. E aí você deve estar se perguntando, o que é que tem a ver a mini reforma eleitoral com o que aconteceu no dia de ontem? Vai fazer sentido lá na frente? Eu gosto dessas coisas, né? Mas vamos dar uma olhada. A Veja resumiu. Você talvez nem saiba do que aconteceu. Por quê? Porque passou desapercebido dos olhos das pessoas. A Câmara aprova um dos projetos da mini-reforma eleitoral a toque de caixa. Ninguém estava sabendo, foi tudo de forma urgente, para ontem. E olha que bacana, olha como nossos deputados são porretas. A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta o texto base de um projeto da mini-reforma eleitoral que impõe mudanças na legislação para ampliar o financiamento de campanha, afrouxar a prestação de contas e ampliar as possibilidades de uso do dinheiro público. Será que isso tem como dar certo? Será que isso daqui segue os interesses da grande parte da população brasileira? O pacote aprovado amplia a possibilidade de uso do Pix para arrecadações de doações privadas, inclusive sem pedir o CPF do doador. Pix sem o CPF. Não vou falar nada. Eu não vou nem falar eu espero de coração que os nossos políticos não façam alguma artimanha com isso em período eleitoral, né? Não se valham. Não, o Pix veio sem CPF. Enfim, isso passou ao longo do dia de ontem. Mas o que é que isso tem a ver com todas essas confusões do judiciário? Voltaremos aqui. Ou deixa na memória, mas vamos lá. Vamos começar sobre informações rápidas sobre o possível conteúdo da delação do Cid. Eu acho que a imprensa já provou nos últimos meses que tem as suas fontes na Polícia Federal, principalmente. E aí o Paulo Capelli solta a seguinte nota na madrugada de hoje já. Mauro Cid cita em delação conselheiro de Bolsonaro da ala ideológica. Ao apontar novos nomes na delação, junto à polícia, que foi homologado, inclusive, Mauro Cid citou Felipe Martins, que ocupou o cargo de assessor especial de Bolsonaro para assuntos internacionais. Além da tarefa que exercia oficialmente no governo, Felipe Martins também costumava elaborar estratégias digitais e de comunicação em redes sociais. Segundo fontes a par da investigação, o depoimento de Cid detalha a atuação de Martins justamente nesta segunda função, estratégias, redes sociais, o que pode vir a ser um prato cheio para aquelas histórias, narrativas, gabinete do ódio, e que você já conhece muito bem. Aí junte essa informação com esta daqui que a Folha de São Paulo trouxe,
falando que Cid vai falar da relação de Bolsonaro com veículos de imprensa alinhados ao ex-presidente. O Cid contará detalhes da relação de Bolsonaro e seu entorno com veículos de imprensa alinhados ao governo do ex-presidente em sua delação. Cid também falará sobre a proximidade do antigo governante com a Jovem Pan, canal de notícias que tinha em seu elenco apoiadores públicos de Bolsonaro. O militar vai dizer como ajudava Bolsonaro a marcar entrevistas com a Jovem Pan. Bom, acho que marcar entrevista não tem nada demais. E também dará detalhes de seu contato direto com comentaristas e repórteres da emissora para alinhamento de discurso. E isso daqui é uma interrogação. Alinhamento de discurso. O que seria isso? O que seria isso? E mais, como isso será colocado nos autos e de que forma isso vai ser endereçado? Até porque, sei lá, os jornalistas lá, está falando aqui de Jovem Pan, em contato com o Cid, em tese, recebeu alguma informação. Mas e aí? O que é que tinha isso daí? Fala, não, fala isso daí, mas com base em que? Enfim, vai ficar essa interrogação no ar, só quando sair essa delação para a gente realmente começar a entender sobre isso. Mas eu acho que eles devem explorar bastante essa direção. Outro ponto que Cid abordará será a relação financeira com empresários, jornalistas e donos de órgão de imprensa ligados à extrema-direita e que teriam recebido financiamento para aumentarem sua estrutura em troca de defesa e divulgação de realizações do antigo governo federal. A defesa de Cid diz ter comprovações de pagamentos que teriam sido feitos e que irá apresentá-los na delação. A ideia de Cid neste ponto é provar que ele tinha conhecimento de tudo o que ocorria ao redor de Bolsonaro, enquanto ele era presidente da República, inclusive da divulgação de fake news e financiamentos de mídia alternativa. O que o Cid vai falar nesse ponto, não faço a mínima ideia. Agora, a depender se o que a imprensa está colocando, você está ampliando aí o leque de pessoas em escala que não dá nem para mensurar. Vai ser aquela confusão. Eu acho que quando essa delação for tornada pública, haja coração, haja operação. Vixe Maria, vamos observar, né? Fico me perguntando como vai ser o desdobramento, principalmente o desdobramento político disso daqui. A ficar de olho. Não vou fazer nenhum juízo de valor nem nada, porque são aquelas informações do primeiro momento aí que o jornalismo trouxe. Só que aí, ainda falando da delação, o Metrópolis ontem divulgou isso daqui. Quem decide sobre delação premiada é o Ministério Público. Destaca o presidente da ANPR, que é a Associação Nacional dos Procuradores da República. O Biratan Caseta comentou sobre o acordo de delação dos ajudantes de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Acho que não precisa falar mais nada. O Aras reforçou o papel da PGR, tem mais pessoas comentando. O Estadão também comentou sobre isso, né? Um editorial forte sobre as formas como as coisas estão sendo tratadas neste Brasil. E aí é mais uma pessoa comentando, e eu acho que é uma pessoa que não fala em nome do bolsonarismo. Acho que vocês estão vendo, né? Sai uma informação que sai no Metrópolis e sai da boca de alguém que não faz parte da bolha da direita. E aqui que começa a entrar algumas questões, e eu quero agora começar a abordar do julgamento que começou ontem, ainda não terminou, que é a situação seguinte: por mais que o Brasil esteja horrível, acho que é horrível não é nem a palavra certa, né? Acho que tá pior do que horrível. Eu acho que esse clima muito ruim, ele vem impactando pessoas que não estão no bolsonarismo, na direita, na bolha conservadora da internet, enfim, né? Escolhe o nome que você achar mais adequado, você coloca isso daí, só entende o que eu tô falando. E tem muita gente que tá fazendo comentário aqui, fazendo comentário acolá, pô, olha isso daqui, olha aquilo outro, olha isso daqui, olha daquilo outro. Eu podia chegar aqui no vídeo, trazer para vocês algumas falas que foram reverberadas ao longo do vídeo ontem. E aí, lavar a alma. Vamos lavar a alma todos juntos. Eu não gosto dessa linha do lavar a alma, já falei com vocês. E até porque penso o seguinte, gente, antes de eu virar aqui a página. Um discurso que lava a alma é um discurso que ele foi feito, ele vai agradar no final do dia uma ala. O discurso que lava a alma do PSOL, eu tenho certeza que irrita
os bolsonaristas e fazem, sei lá, a turma de centro meio que torcer o bico. E eu acho que o que lave a alma dos bolsonaristas é fazer meio que o meu centro torcer o bico e vai fazer a esquerda e a loucura, né? Vai ficar nesse meio termo, que são esses discursos um pouco mais inflamados. E essa foi a parte que mais reverberou ao longo do dia de ontem. Foram os vídeos que mais foram compartilhados, foram os assuntos que mais pautaram as redes sociais, algumas falas duras, alguns enfrentamentos, algumas demonstrações de coragem, como as pessoas colocaram. Mas eu falei para vocês que quero sair um pouquinho dessa questão. Quero olhar as coisas sobre outra ótica. Vejam só como são as coisas. Vejam só. Mas eu esqueci que tinha essa parte, né? Era para ter colocado aqui e começar a falar do julgamento. Mas dá para começar por aqui. De forma bem rápida. Teve um primeiro voto do relator, o ministro lá, 17 anos de pena. Uma pena dura, 17 anos. O segundo voto foi do Cássio, que divergiu, vejam só, Cássio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro, 2 matérias. O Cássio vota para absolver a tentativa de golpe. Não, golpe não. O Cássio votou para absolver no final do dia de 3 crimes. E o Cássio acha que se for punir, tá ali ó, o Cássio vota para condenar por pena de 2 anos e 6 meses. E uma pena para ser cumprida em regime aberto. Para o Cássio, de forma muito resumida e simplista, o que aconteceu foi vandalismo. Foi vandalismo, não tinha ninguém, não tinha, sabe, nenhum ente público, nem nada. Quem é que estava apoiando isso? Para falar numa subversão da ordem pública, o Cássio acha que foi demais. Aí aqui eu acho que não... Aqui acho que vale frisar uma coisa que eu sempre gosto de falar, que é o seguinte. Eu acho que quando o Bolsonaro indicou o Aras, ele falou que estava procurando alguém para ser um nota 7. 7 para cima? Eu acho que o Aras foi um nota 7, 7 para cima. O Bolsonaro indicou o Cássio, muita gente reclamou. E o Bolsonaro também tentou seguir uma linha similar. O Bolsonaro tentou indicar... Tentou não, né? Indicou o André Mendonça. Também similar. Nenhum agradou a todos. E Bolsonaro também indicou outras pessoas para outros cargos. E, assim, a questão que envolve o judiciário é mais fácil porque ganha destaque. Porque o judiciário brasileiro ele vem ganhando destaque, né? Vem ganhando poder ao longo dos anos. Não é de agora, não é do governo Bolsonaro. Isso vem acontecendo desde os idos da Lava Jato, o empoderamento do poder judiciário. E aí, às vezes, a gente presta mais atenção nessas nomeações. Mas eu tenho certeza que se a gente analisasse nomeações do governo Bolsonaro para infraestrutura, para educação, saúde, tudo, teriam nomes que a gente olhar e falar, não é o nome, sei lá, ideal, não é o nome que nos agrada a 100%. Com certeza ia ter alguém assim, que não agrada a 100%. Impossível ter um nota 100. Um nota 100, nota 10 em tudo. Impossível. Mas eu volto a falar que, independente de as indicações de Bolsonaro não serem as melhores do planeta, não agradar todo mundo e falar, poxa, não podia ser alguém mais à direita, é notório que as nomeações do governo Bolsonaro, ministros, secretários, indicações para o poder público nas autarquias, judiciário, elas divergem dos perfis anteriores. Elas divergem. Para bem, para ruim, para melhor, para pior, cabe o julgamento de todo mundo. Mas acho que é uma coisa que deveria servir como legado para mostrar para as pessoas. Falou, cara, a turma que Bolsonaro colocou, indicou para diversas coisas, normalmente segue essa linha. Segue essa forma de pensar, essa forma de agir. E você comparar, aqui é só um exemplo do judiciário. Mas volto a falar, foram diversas nomeações de pessoas que estão aí até hoje. Você pega as autarquias, outros tribunais que não tem tanto destaque. Mas tudo bem, mas vamos lá. Aí eu fui observar nas redes sociais os assuntos que reverberaram fora da bolha da direita. Fora da bolha da direita, você tem a esquerda pra valer, petista. Essa tava em festa. Tava lá. No tom do bem feito. Tava assim. Basicamente isso. Aí você tinha a direita mesmo. A direita tava naqueles vídeos mais emocionado. Lavou minha alma. E aí o que eu falei pra vocês lá atrás. Aí vocês vão entender o que eu falei, lavei a alma. Tenta abrir o coração. Escuta, reflete. Faz uma reflexão. Vê se faz sentido algumas coisas. O que faz sentido pra você, você absorve.
E aí eu falei, ó, gente, normalmente tem uma parte que a turma diz, meio que torce o bico. Ou releva, deixa de lado, não tá nem aí. Você vê que é a Janaína Pascoal. Eu acho que a Janaína Pascoal tá nessa turma liberal, né, mais isentões. Essa daí criou muito problema pra direita. Mas tudo bem. Ela comentou sobre o ocorrido ontem. Olha o que a Janaína, olha o que a Janaína dá destaque. Independentemente de concordar ou não com a linha de defesa abraçada por um advogado ao representar o seu cliente, porque a linha de defesa foi uma linha enfática. Todo mundo viu a linha de defesa. Ela falou, independe de concordar ou não quero saber disso. O mínimo que um profissional precisa para bem exercer o seu mister é ter a tranquilidade de que não passará ele próprio a condição de acusado. Para um advogado exercer sua função de forma bacana, ele tem que ter esse salvaguarda. Eu não vou virar o acusado no meio do dia. Olha aonde ela está dando destaque. E ontem teve lá, né, uma notícia, inclusive foi uma fala. O ministro, o ex-desembargador falou, né, para os ministros lá sobre um caso. Ele fala, inclusive, as informações que foram solicitadas pelo CNJ, ele pretende entregar no prazo anterior do que foi solicitado. Ele falou que também vai divulgar para a imprensa o extrato bancário dele, etc. Tudo mais. Aí a Janaína continua. A garantia ampla defesa tem por pilar a paz de espírito do defensor. Por força de tal premissa, inerente ao Estado Democrático de Direito, respeitosamente, externo minha surpresa ao saber que, no dia assinalado para o julgamento do seu cliente, em sessão esperada e assistida nacionalmente, o advogado Sebastião Coelho foi presenteado com a instauração de procedimento contra si, inclusive com quebra de sigilo bancário. A situação gera maior perplexidade pela decisão de investigar o advogado a partir de órgão voltado à análise de condutas praticadas por magistrados, sendo que o caso causídico já está aposentado. O CNJ que abriu. Só que o Sebastião Melo já está aposentado. Então, assim, não faz muito sentido. Olha qual foi o ponto que chamou a atenção da Janaína Pascoal. Eu acho que outros juristas também se questionaram sobre isso. Juristas para além da turma da direita. Aí eu continuei dando bizu. Vi lá o André Marsiglia. Não é um bolsonarista. Não é um conservador. É um professor de direito. Escreve regularmente no Poder 360. Faz algumas análises. E o que chamou a atenção do André Marsiglia também não foi o discurso que lavou a alma. O discurso que lavou a alma não chamou a atenção dele. O que chamou a atenção dele foi o foro de julgamento. Ele traz um artigo que diz respeito ao que pode ser julgado na corte mais alta deste país. E ao apresentar esse artigo, ele pergunta: alguém consegue me mostrar em que parte se encaixa o julgamento a que estamos assistindo hoje? Eu respondo: em lugar nenhum. Ele que está falando. Ele é formado em direito, eu não. Regra de competência faz parte da garantia do juiz natural e serve para evitar tribunais de exceção. Aí eu continuei dando bizu. Eu falei, eu até encontrei umas postagens na esquerda que algumas pessoas estão comentando sobre o caso. A turma do PCO, né? O PCO. Como é que o pessoal disse? Quem é peão, quem bate cartão não vota no patrão. Mais ou menos assim. Mas enfim. E além do PCO, também encontrei lá o Castanhon, que vem sendo bem crítico ao governo Lula. Olha o que chamou a atenção do Castanhon. Também não foi o discurso que lavou a alma. O que chamou a atenção dele foi a pena aplicada. A pena que chamou a atenção dele. Ele diz, não tenham palavras dele, né? Para o absurdo que é isso. Quando a pena não é proporcional ao delito, você não cria condenados, cria mártires. E circulou ontem nas redes sociais alguns questionamentos, pessoas pegando crimes famosos no país para comparar. Olha para esse crime que muita gente classifica como bárbaro. O pessoal pegou lá Matsunaga, falou, Matsunaga pegou 16 anos. Esse cara aqui tomou 17,5. Muita gente pontuou isso. Isso chamou a atenção de pessoas para fora da bolha da direita, conservadora, bolsonarista. Não foi o discurso que lavou a alma. E o PCO também comentou. O PCO seguiu uma linha ainda mais diferente dos anteriores. O PCO fala assim, a campanha sem anistia, encabeçada por figurões do PT
e que vai até os becos irrelevantes da esquerda, como o PCB e o P, revela o caráter chave de cadeia assumido por setores esquerdistas. Defender um julgamento e uma execução duríssima e corretíssima dos atos do dia 8, tidos pelos histéricos ou oportunistas como uma tentativa de golpe, fará, única e exclusivamente, com que o judiciário, de forma geral, tenha mais poder. Vocês estão dando poder para o poder judiciário. É a síntese do pensamento do PSOL. Ele fala perseguir, condenar, né, encarcerar, seja que for, de opositores políticos aos trabalhadores. A esquerda, ao chancelar as ações, segundo o PSOL que passam do ponto, coloca munição, né, na ferramenta que pode ser utilizada lá no futuro contra a própria esquerda. Pode se voltar contra a própria esquerda. O PSOL fala sobre isso. E qual é a notícia que ele coloca? Uma notícia do Globo, que está falando sobre a pena que foi aplicada. E por que eu quis trazer essas notícias? E eu fiz aquele disclaimer inicial do discurso que lavou a alma. Muitas vezes, e isso é normal, isso é a coisa mais normal do mundo, é o exemplo que eu dei ontem no vídeo do PAC, que é uma coisa que tem uma memória afetiva ruim no coração dos brasileiros. O PAC não tem uma ideia boa, só que a Lava Jato tem uma memória afetiva muito pior, mas muito pior. E aí o que chama mais atenção, gerou e reverberou mais na sociedade? Um PAC de 1,7 trilhões ou as empreiteiras pedindo um empréstimo, né, querendo uma linha de crédito de 100 milhões de dólares. Milhões, conta trilhão. Foi 100 milhões. Foi 100 milhões. Então é normal para o ser humano ele ter emoções. É normal, um ser humano tem emoções. Então quando tem esse discurso mais inflamado, que lava a alma das pessoas, a turma gosta. Turma gosta. Só que, gente, volto a falar. O discurso que lava a alma, ele não reverbera para fora da bolha. Eu acho que como nós estamos no momento em que a direita é oposição, e que a direita ali também vem sendo alvo de toda essa discussão, eu acho que a gente precisa colocar os assuntos de uma forma e escolher alguns pontos, não para lavar a alma, mas para falarmos para mais pessoas. Conseguindo mostrar para mais pessoas que tem alguns pontos que, nada, merecem uma reflexão, merecem um maior debate, merecem um maior entendimento. Os pontos que a Janaína Pascoal, que o André Marcília, que o Castanhão, que o PSOL levantaram, tem gente na direita que também levantou. E aí, por mais que seja normal a gente ter determinados tipos de comportamento, acreditem ou não, vocês são a elite pensante da militância da direita. Eu não tô falando vocês que seguem aqui do canal, eu tô falando qualquer brasileiro que hoje está na rede social e acompanha com certa regularidade política, já é elite. Vai ter elite, óbvio, mas já é elite. Quando você pega o Brasil como um todo, não é a maior parte da população que é politicamente engajada, que entende das coisas, que está por dentro dos meandros, das movimentações político-partidárias. Não é, gente. Não é mesmo. Temos 200 milhões de brasileiros. Você pega o YouTube, que é a maior das plataformas, você pega todos os canais de direita e esquerda, em usuários únicos, não bate 20 milhões. E dos que acompanham com mais regularidade, não dá 10 milhões, mas não dá de jeito nenhum. Então, se nós que acompanhamos a política com mais regularidade, se a gente não conseguir domar o nosso sentimento interno, sabe, o nosso emocional, e tentar pensar de uma forma um pouco mais objetiva e estratégica, tentando conversar com mais pessoas, tentando colocar em destaque coisas que pessoas irão concordar conosco, pessoas para fora da nossa bolha, eu acho que a gente vai ficar rodando na roda do hamster. E a gente não vai andar para muito longe. Quando a direita critica uma coisa, eu tô falando, é porque vocês estão falando em causa própria. Mas quando alguém que não é da direita sai em defesa da direita, aí o cara fala, porra, peraí. Será que o que tá acontecendo com a direita tá passando do ponto? Porque até pessoas fora da direita estão comentando sobre o caso. Então reflete sobre isso. Reflete, bota no teu coração. Dome o seu instinto. É difícil, eu sei. Abre aquele sorrisinho, é normal. Mas
querendo ou não, você foi escolhido. Você foi escolhido. Você foi escolhido. Você é o escolhido, cara. Minha tia, a senhora é escolhida. Não posso fazer nada. No Brasil tem 200 milhões, mas o escolhido foi você. São vocês que são as pessoas que estão engajadas nessa coisa. Mas vamos continuar que tem muito mais coisa. Polícia Federal tem material para 2 anos de investigação sobre Bolsonaro, venda de joias e tentativa de golpe. O que é que eu falei pra vocês? Qual foi o arremate final do vídeo de ontem? Eu falei, ó, pessoal, eu acho que tá dando muito ruim pro PT. Vai dar ruim. Não tem como. A matemática não fecha. Essa é uma nota que eu não vou trazer no vídeo de hoje, mas a gente deve comentar, que fala sobre o voto do CARF, que é uma das coisas principais que o PT tá se baseando para conseguir tentar garantir uma meta fiscal pro ano que vem. E a turma falou, vai dar errado. Não vai conseguir arrecadar o que o PT quer com o CARF. Não vai. E assim, a maior parte do déficit, lá os 168 bilhões que o governo tá indo atrás, 1/3 pelo menos eles estão tentando tirar do CARF. Não vai vir. E aí? Então vai dar errado. Vai dar errado. Tá dando errado aí, tá dando errado socialmente, tá dando errado em termos de segurança pública, relações terroristas, tá tudo ruindo. E eu falei, ó, essa tensão tá aumentando. E minha análise é que a velocidade de confusão que o PT vai sofrer vai depender, né, do acionamento Bolsonaro. Por quanto tempo vão conseguir unir a esquerda? Porque o dia de ontem serviu, da mesma forma que a direita se uniu em torno de uma causa ontem, todo mundo comentou sobre um tema, a esquerda também. A esquerda ontem estava em festa. Então a turma meio que esqueceu de alguns problemas do governo Dilma. A turma das redes sociais, né? O povo não tá nem por que tá acontecendo. Essa é a realidade. Então, sai essa notícia e o que é que você vê? Segundo a Vera Rosa, do Estadão, as investigações que tem Bolsonaro como alvo prometem entrar em sua fase mais crítica do ponto de vista político às vésperas das eleições municipais de 2024. Sob reserva, um delegado da Polícia Federal disse à coluna que antes mesmo da delação ser homologada, a corporação já tinha material suficiente para 2 anos de diligências. Tem 2 anos. Imagina. Diante dessa previsão, não é de se estranhar que a devassa da PF, contra a decisão do Supremo, atinja ainda mais aliados de Bolsonaro no meio do caminho, na medida em que se aproximam as disputas para as prefeituras. Todos os personagens da trama são homens da extrema confiança do ex-inquilino do Planalto. E a Vera Rosa continua falando o seguinte, ainda assim, com todo esse desgaste, meu amigo, o bolsonarismo não acabou não. E muito menos será sepultado nas próximas eleições. Não vai. Tá aí, tá firme, tá forte. Em São Paulo, no entanto, é compreensível que o prefeito Ricardo Nunes, candidato a novo mandato, não queira mais ficar grudado no ex-presidente. Detalhe, olha que detalhe sensacional. Um dos que mais o aconselharam a manter essa distância regulamentar, manter distância de Bolsonaro, foi justamente Duda Lima. Duda Lima, o homem da cara de rótulo de catuaba, marqueteiro da última campanha de Bolsonaro e hoje consultor de imagem de Ricardo Nunes. É o que eu vou comentando para vocês. E ele vem se baseando nas pesquisas do Murilo, dono do Paraná Pesquisas. Contando para Deus e o mundo de São Paulo que Bolsonaro traz 2 votos, mas tira 3. Essa fofoca todo mundo sabe. É o Bocudo. É o Duda Lima, o braço direito de Valdemar. Mas independente. Engana-se, porém, quem pensa que a corrente pró-Bolsonaro tenha se desintegrado. Assim como o petismo não acabou após os escândalos, mensalão, impeachment da Dilma, prisão do Lula. Gente, foram décadas de confusão em torno do PT e não acabou. Então, que o bolsonarismo vai acabar? É de brincadeira. A Vera Rosa fala, né? Só se tiver uma força de declínio, mas uma carta fora do baralho. A não ser que uma nova pérfida entre na cena nesse rito. É uma coisa muito absurda. Mas muito absurda. Pra realmente chegar ao fim. Só que, trazendo também alguns comentários que eu fiz nos últimos dias, eu comentei sobre os efeitos políticos, judiciais, né? E os efeitos sociais também da questão dos últimos desdobramentos da Lava Jato. Calma que ainda tem mais. Mas já vou falar sobre isso também. Então, já o spoiler daqui a 2 minutos. Antes de falar sobre isso, pegando aqui o gancho do que a Vera Rosa falou, o bolsonarismo não acabou, segue firme, segue forte. Isso é uma pesquisa muito interessante.
falando que 2 vezes mais brasileiros se dizem de direita do que de esquerda. Indica pesquisas. Confira os números. Aí tá ali. O percentual de eleitores autodeclarados de direita viveu um boom durante o governo Bolsonaro e se mantém até aqui. Para se ter ideia, em 2018, só 9% se consideravam totalmente de direita. No ano seguinte, um ano de governo Bolsonaro, dobrou. Porque o Bolsonaro estava lá com o presidente, sempre aparecendo, comunicação que a população entende, falando de coisas que reverberam no coração das pessoas. Esse é o Jair, o nosso Jair. E em setembro do ano passado, alcançou 24% no maior patamar em 5 anos. E isso é triste. Por quê? Se é 2 vezes à esquerda, então a gente está falando que no Brasil você tem 24% de direita, 12% de esquerda. Isso dá 36%. Tá faltando 64%. O Brasil não tem 64% de centro. Temos 64% das pessoas que não sabem o que elas são. 64% das pessoas que não sabem o que elas são. Não, tem os liberais, né? Então temos 63%. Tem 1% de liberal. Tô brincando. Talvez tenha um pouco menos, né? Enfim, tem uma porcentagem muito grande, gente, que ainda não entendeu o que está acontecendo. Que o coração ainda não despertou, não está batendo mais forte, não está batendo de forma calorada pelo nosso Brasil que a gente tanto ama. Aí você junta isso com um comentário sobre essa mesma pesquisa, que você vê que realmente, talvez, até as pessoas de esquerda sejam de direita e elas não saibam. Tem muita gente que acontece isso, né? Tem muita gente que no passado já foi de esquerda e aí começou a entender as coisas. Eu falei, rapaz, o que é que eu estava fazendo na esquerda? A Marilis Jorge escreveu esse texto aqui na Folha de São Paulo falando, ó, no Brasil, até os progressistas são conservadores. E é um texto triste de ler. A quantidade de intolerância que a Marilis diz. O texto é muito maior do que isso. Mas em 2 parágrafos você consegue entender a intolerância dessa nobre jornalista. Com exceção de 2 temas sobre costumes, que aí a esquerda e a direita divergem, em todos os outros, eleitores de campos opostos andam de mãos dadas, caminho da barbárie. Meu Deus do céu. Vamos ver quais são os temas que para Marilis é barbárie. Você ser contra as coisinhas ruins, que deixa você biruta da cabeça. Se você é contra liberar, você ficar doidinho da cabeça, você é um bárbaro. E se você não for a favor do meu corpo e minhas regras, você é um bárbaro. Olha como a imprensa é tolerante. E ela encerra o texto de uma forma sem igual. Não é à toa que as pautas de costumes sejam tão exploradas por políticos de direita e que precisam da intervenção do judiciário para avançar. Caso da meu corpo, minhas regras, né? E da chupeta do diabo. Como conquistar direitos individuais se até os progressistas são conservadores? Tu já viu isso? Ela quase celebra, né? Que tem um atropelo das coisas. Precisa desse atropelo para poder avançar. Cara, como conquistar o quê, minha filha? Respeite a opinião das pessoas. Então, veja como, com tudo que acontece no Brasil, gente, com tudo que acontece, um dos problemas que nós temos até hoje é comunicação. É conseguir falar com as pessoas. E é isso que eu sempre pontuei como o maior legado de Bolsonaro. Bolsonaro despertou almas, despertou corações, despertou... Gente, os canais que estão aí, até os canais do consórcio, nenhum teria o engajamento que tem se não fosse Bolsonaro. Bolsonaro desperta o amor e o desamor no coração das pessoas. Você abre um canal de esquerda, é só vídeo de Bolsonaro. Você abre um canal de direita, é só vídeo de... É o cara, bicho. O cara é popstar. E se fala tanto nele que as pessoas começam a acompanhar. Por quê? Porque o cara é Netflix. Você quer acompanhar. E aí tem gente que quer me jogar esse cara na lata do lixo, falar 1001 coisas. Ai, porque ele é isso, porque ele é aquilo outro. Meu Deus do céu. O que Bolsonaro fez pelo Brasil, eu sou extremamente grato. Serei para sempre. Farei questão de contar para as pessoas. Eu não serei o brasileiro que jogarei pedra nos nossos símbolos nacionais. Porque você olha para trás, você consegue me falar alguém que prestou?
Porque pro consórcio, pro professor de história, ninguém presta. Só o Lula e a Dilma. Foi um golpe. Mas tirando isso, todos os nossos ex-presidentes, nenhum prestou. São todos ruins. Eles não conseguem citar uma coisa boa que alguém fez nesse país. E é impossível um ser humano não ter uma coisa boa. Impossível. Ainda que eles criticassem Bolsonaro, mas que pelo menos dessem destaque para alguma coisa boa. Quando a imprensa fala de marco do saneamento, que é uma das conquistas do governo Bolsonaro, ela só fala assim, Lula quer desmontar o marco do saneamento. E o Brasil precisa de saneamento porque o Brasil não tem saneamento. E o saneamento é muito bom. Mas o Lula quer desmontar o que é muito bom e o que seria muito bom pro Brasil. E acabou a matéria. Ninguém fala, não, marco do saneamento, é porreta, pô, foi conquistado ao longo do governo Bolsonaro. Não, ninguém comenta. Teve uma nota que deu a entender que o marco do saneamento foi do governo de Michel Temer. Sabe, assim, é absurdo as coisas. Absurdo. E aí eu comento sobre tudo isso. É isso, a gente vai entrar na questão da Lava Jato. Eu tinha falado de alguns problemas. Falei, ó, vai cair na conta do PT, porque cada noticinha que sai, que vai lá, ó, o Atucho, ó, dançar, isso aí, Dilma, tamo bombando, esquerda, gritaria, festa, uhul. A galera que tá vendo, fala, mano, você tá tirando onda com a nossa cara. Jornalista da Globo, Malu Gaspar, você tá tirando com a minha cara. Vem o Robson Boi na vez, tá tirando com a minha cara. Eu lá, a turma do Fausto Machado, pô, tá tirando onda com a minha cara. E a turma fica meio puta da vida. A turma fica meio puta da vida e gera uma reação contrária. Só que, além disso, e obviamente observando o cenário político, partidário, eleitoral brasileiro, aquela turminha terceira via e algumas outras pessoas, algumas peças já estão começando a se movimentar nos bastidores. Soube eu que o senhor Sérgio Fernando Moro andou fazendo ligações recentemente. Sérgio Moro parece que tem o mesmo mal do Duda Lima. Parece que Sérgio Moro aprendeu a fazer política com Duda Lima. Não consegue manter a boca fechada, Sérgio Moro. Começou a fazer cotações, perguntar para as pessoas se 26 elas realmente iriam apoiar o candidato de Bolsonaro. Rapaz, Sérgio Moro tá demais, viu, Moro? Tá demais. E quando a gente vê essa questão da Lava Jato, gente, olha essa notícia. Ofício sobre cooperação internacional envolvendo o propaganda da Odebrecht marca novo embate entre governo e lava-jatistas. O PT, o Atush, o 247, o Lula, o Dino, eles reviveram a Lava Jato. Eles estão revivendo o Moro e Deltan. Quem é? Se tem uma coisa que o Lula sabe fazer, é escolher o seu adversário. Qual o melhor adversário pro Lula? É o Moro. Porque já tem todo o discurso aí. Já foi, né? Já foi exposto mil uma coisa sobre ele. E o Lula, que não é bobo, sabe que tem uma parte importante da direita que sabe quem é o Moro. Sabe que o Moro é amigo da Ilana Zabó. É o cara da Álvares e Marçal. É o amigo do MBL. É o cara que não queria melindrar o apoio do FHC. Então o Lula falou que aqui, ó, é o nosso adversário. E o Moro não é B. E o Lula... Se na roda peão já sabe que o Moro tá fazendo ligação pra falar de 26, tu acha que o PT não sabe? O Moro tem que parar de fazer política como o Duda Lima. Aí você vê, ó, olha as manchetes das últimas horas. Moro quer convocar Nino para explicar sobre envio de informações falsas ao Supremo. Juiz desafeto de Moro e Deltan pede a Toffoli para ser reconduzido ao comando da Lava Jato no Paraná. Aí vem também a direita Sérgio Moro. A direita Sérgio Moro tá ali, ó. Chico Linguiça organizando todo ano estados com o cara do MBL, né? Aí já tá ali o Chico Graziano falando, ó, a direita é de verdade. Agora vai. Agora estão achando, né? O Bolsonaro vai acabar. Então a turma tá surfando. A turma tá aproveitando o hype. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Vai pra... se a depende do cenário, se Moro se candidatar, vai ter que bater palma. Vai ter gente que vai bater palma. Moro tá calado. Você não vê Moro mexer uma palha pra apontar alguma coisa, falar de algo que acontece contra Bolsonaro. Não fala nada. Tá ali quieto. Aí já vai se movendo ali, ó. Graziano, MBL, Cláudio Dantas. Eita, aí eu quero participar também. Me chama aí, Chico Linguiça. Congresso da Linguiça. Vamos lá, só a linguicinha. Aí até o Aécio já tá aproveitando o momento também, ó. Aécio fala em nova via entre Lula e Bolsonaro. É uma outra oposição. Então, assim, o momento atual, as coisas que estão acontecendo, elas estão mudando as configurações
político-partidárias eleitorais. Para onde a gente vai, eu não sei. Eu não acho que o bolsonarismo vai acabar, eu acho impossível. Eu acho que as pessoas que votarem em Bolsonaro vão continuar votando no candidato dele, nele, em quem ele indicar, principalmente agora em 24, né, que vai ter eleição municipal. Só que ainda é uma parcela que não é a maioria da sociedade. Teve muita gente que votou. O Bolsonaro teve quase 60 milhões de votos. Mas tu vai me falar que essas 60 milhões de pessoas acompanham a política, né, de forma regular, sempre, todo santo dia? Eu acho que não. Não acho que nem acompanha semanalmente. Deve receber uma notícia outra no Zap. Eu tô saindo de cá pra votar porque eu não gosto do Lula. Não vou votar no Lula, não. Teve muito voto antipetista. Então, assim, esse desdobramento da Lava Jato, a depender do que rolar no próximo tempo, nas próximas semanas, pode também classificar ou não essa turminha da terceira via. E aí tá todo mundo rodando. Aí, nesse meio tempo, vejo nossos liberais brasileiros, que querem também se colocar como direita. Isso daqui serve até de prelúdio do que esperar da reforma tributária, do imposto do pecado, que o Aécio falando, né, que vai ser contra o PT, principalmente no âmbito econômico. E aí lá, o S é de Minas, quem é de Minas também é o Romeu Zema, liberal, gente, liberal é liberal, né? Atenção, mineiros, o Partido Novo, através do governo Romeu Zema, apresentou o projeto de lei que prevê aumento de 2% do ICMS para supérfluos. Aí você pensa nos clássicos, né, supérfluo, né? Cigarro, bebida, né, ferramenta, pá. Não. Sabe o que é o supérfluo dos liberais? Refrigerante, bebidas isotônicas, bebidas energéticas. Bom, isso faz mal pra saúde, né? Tá no imposto do pecado. Rações, tipo PET, perfumes, água de colônia, cosméticos, produtos de toucador, exceto shampoos, preparados antissolares, sabão de toucador de uso pessoal, alimentos para atletas, whey protein, né, creatina, hipercalórico, telefones celulares, smartphones, câmeras fotográficas ou de filmagem e suas partes ou acessórios, equipamentos para pesca esportiva, exceto os de segurança, equipamentos de som ou de vídeo para uso automotivo, inclusive alto-falante, amplificadores e transformadores. Vários desses itens aí você consegue encaixar no imposto do pecado. Isso é o liberalismo. É a mesma porcaria em qualquer lugar do planeta. Essa turma que também vai tentar se cacifar aí em cima das confusões que estão acontecendo e se vender como a grande salvação para o Brasil. Grande salvação para o Brasil. Então, independente das confusões, eu acho que é importante que a direita também, a direita mesmo, né? Nossa, pelo amor de Deus, mostrar qual é o nosso projeto. Você vê que as pessoas estão carentes, porque o PT não entrega nada. Estamos num deserto de ideias, um deserto de propostas. Aí veja, ainda sobre o dia 8. Infelizmente, isso daqui não ganha a repercussão que deveria. Mas governo Lula deu cargo a filho de Gonçalves Dias um mês após o dia 8 de janeiro. Filho do Gonçalves Dias, investigado por omissão no 8 de janeiro, Gabriel Lopes Gonçalves Dias, de 38 anos, foi nomeado para cargo comissionado no governo Lula um mês após as depedrações. A nomeação para cargo de chefia no Ministério dos Portos e Aeroportos foi assinada dentro de fevereiro pelo ministro Márcio França. Atualmente, ele comanda a assessoria de assuntos parlamentares e federativos do Ministério, né, dos Portos e Aeroportos. E aí, em diálogos no celular do Gonçalves Dias, o filho dele, o Gabriel, aparece como articulador para tentar melhorar a situação do ex-GSI na CPMI do dia 8. Em uma das mensagens, Gonçalves Dias afirma que seu filho aproveitaria uma visita do presidente da comissão, deputado Arthur Maia, ao Ministério dos Portos e Aeroportos para tentar abordá-lo. Tá vindo aqui, eu vou aproveitar no Ministério, vou bater um papo com ele. A revelação foi feita por Gonçalves Dias ao advogado João Paulo Cunha. Quem é João Paulo Cunha? O advogado Dias. Quem é ele? Ele é ex-deputado filiado ao PT e condenado no âmbito do mensalão. O petista é um dos encarregados da defesa do ex-GSI de Lula. Além disso, envolvendo o dia 8, a ANTT, Ministério da Justiça, teve acesso a informações antes do dia 8. Olha só, rapaz. Que informação.
O NTT disse que o Ministério da Justiça teve acesso, dias antes dos atos antidemocráticos, a informações sobre o aumento do fluxo de ônibus. Mas ônibus, com destino a Brasília. Algumas coisas poderiam acontecer, né? Ao longo do percurso, ao longo do tempo, ao longo das coisas. Talvez se o Gonçalves Dias tivesse executado o plano escudo, comando figurino, outras forças também, né, de segurança, outras forças estatais também tivessem feito outra coisa, também tivesse um resultado diferente, mas isso não aconteceu. Não aconteceu, né? Tenho certeza que vocês têm uma opinião sobre isso. Mas vamos continuar. E aí eu volto para a primeira notícia do vídeo hoje. Para falar mais uma vez que olha o que está acontecendo no Brasil. Eu de coração, eu tento não passar tristeza. Eu fiquei bem triste mesmo no dia de ontem, sabe? Tem uma coisa ou outra que você fica assim meio alegre. Mas me deu uma tristeza, gente. Porque eu olho assim e falo, cara, fica esse debate, fica nessas discussões. Eu não tô falando da direita, não. Eu tô falando do evento. O evento em si, tem lá. Acontece o que acontece. Eu não acho que a democracia sai mais forte. Eu não acho que a democracia sai mais forte. Eu não acho que serve um aviso, post-prova. Porque assim, eu acho que foi uma coisa totalmente fora da curva. Mas totalmente fora da curva que aconteceu no dia 8. Assim, de forma absurda. E no final do dia, eu sinto assim que você inflama a sociedade, você inflama a esquerda, você inflama a direita. Todo mundo fica debatendo sobre isso. E aí a turma que não está interessada no Brasil, a turma dos liberais, os lavajatistas, a turma do Chico Linguiça, a turma do Aécio, vamos aproveitar, vamos tentar surfar essa onda. E fica aí. Aí nesse meio tempo, uma turma que eu não acho que tá ouvindo a voz do povo. Vou falar que não tô interessado no Brasil, mas não tá ouvindo a voz do povo. Você vê que na calada da noite, enquanto tá todo mundo discutindo o julgamento do cara lá, 51 anos de idade, era funcionário da Sabesp, pegou um ônibus, foi pra Brasília, falou mãe com ela. Aí tá todo mundo discutindo isso. E olha o que tá diante de nós. Pix sem CPF. Pix sem CPF. Sem um CPF do doador. Já para as campanhas do ano que vem. Quando é que a gente vai discutir Brasil? Discutir as coisas que vão, sabe, ajudar o nosso país a sair do lugar. Por isso que eu trouxe essa notícia no início. Coloque de novo. A gente voltar para ela e se questionar, né? Cara, quais são as prioridades? Tanto as prioridades na hora de... Não é para deixar de comentar sobre os assuntos, mas vai dar prioridade para quê? Vai falar isso como? Como esse assunto será endereçado? Para esse assunto conseguir sair para além da bolha da direita. Que foi o que eu falei lá atrás. Veja o que foi que preocupou a Janaína Pascoal. Vejo que preocupou o Marsiglia. Vejo que preocupou alguns setores ainda da esquerda. Como a gente falar, pra gente fazer que mais pessoas se questionem. Pra gente realmente ter, né, um avanço das instituições, da democracia, do Brasil. Você falar de Brasil. Eu acho que ninguém vai ser perseguido por defender o Brasil. Eu não quero acreditar, né? Falar assim, não, eu tô defendendo o Brasil. Esteja preso. Pô, peraí. Não. Ainda não. Ainda não. Então, reflitam sobre essas coisas. Não é para deixar de falar sobre nada, mas pensar de forma mais estratégica. Mas vamos continuar que tem que falar um pouco de desgoverno, que é o ponto que eu tô batendo para vocês. O Lula tá sofrendo, sendo criticado pelos seus amigos. Tá ali, ó, Globo. Lula delira nos improvisos. Tá falando sobre o quê? Essa nota fala tanto sobre a proposta do Lula, do voto secreto, para ninguém saber em quem, né, o judiciário andou votando, em quais pautas, qual foi o direcionamento. E além disso, essa nota também fala sobre o Tribunal Penal Internacional, as falas do Lula durante o G20. E o encerramento da nota é falando o seguinte: para Lula, turma da Globo, olha o conselho que a turma da Globo mandou pro Lula. Vale um conselho do presidente americano Calvin Coolidge, famoso por não abrir a boca. Qual é o conselho? Eu nunca fui prejudicado pelo que eu não disse. E olha que coincidência. Num dia antes, o Ricardo Noblat solta essa pérola. Lula precisa aprender que palavra é prata, silêncio é ouro.
E eu já falei pra vocês, quando a imprensa repercute o mesmo assunto com a mesma narrativa, aí tem. Aí tem. A Lula não tá dando mais pra aguentar. Não tá dando mais pra te defender, cara. Tá ruim. Tá ruim. A gente não vai conseguir manter a opinião popular favorável se você continuar nessa toada. Pelo amor de Deus, começa a moderar. Aí, esse cara aqui, ó, Thiago Sussequindia do Movimento Acredito. É um cara de esquerda, pauta climática, da UERJ, etc, tudo mais. Ele compartilha a nota do Globo. A nota do Globo fala que Dino diz que o governo vai avaliar, deixar o Tribunal Internacional, a turma mais liberal progressista, e fala, ó, o Brasil está no mínimo flertando com uma posição totalmente incoerente com nossa política externa histórica. E tudo isso para defender uma fala atrapalhada do presidente da República. Que loucura, não dá para ser assim. Essa postura acrítica só faz mal para todo mundo. E aí, enquanto o Dino veio passar aquele pano para a fala do Lula, pensando na militância, ele continuou apanhando também, né? Parecia que o governo Lula seria defensor dos direitos humanos. Até criou um ministério. E aí, eu falei isso tudo porque eu pensei que era essa notícia. O Ministério dos Direitos Humanos, que esse é ligado à turma realmente liberal progressista. Esse é pra valer. Esse daí é dos wokes. Ele tem um posicionamento diferente. A Malu Gaspar fez questão de dar destaque. Tribunal Penal Internacional é avanço importante, diz ministro Silvio Almeida. Silvio Almeida é criticado pelaquela esquerda mais raiz. Então perceba, a tensão existe. Só que quando vem um caso Bolsonaro, que foi ontem, ou dia 8, ou algo que envolve o bolsonarismo, aí pronto, aí cria aquela confusão, né? Dá pra esquerda, vai lá esquerda, fica aí agora, para de criticar o Lula, para de brigar entre si, viu? Fica aí, grita lá contra Bolsonaro, viu? Vai lá gritar contra os bolsonaristas. Por isso que eu tô falando pra vocês, pra mim, a derrocada do Dilma, porque o que sustenta ele mesmo é o militante petista, será que vai achar do Zap, vai, assim, enquanto essa turma aguentar, ele vai indo aos trancos e barrancos. O problema é quando essa turma acordar porque o Lula tá fazendo. Aí, como a gente já comentou nos últimos dias, né, sobre a campanha para a próxima indicação do Supremo, que também vem dividindo opiniões na esquerda. Campanha por ministra ganha anúncio em Nova York. Já tinha anúncio na Índia. O que é Nova York? É muito mais fácil, né? Tá ali. Exibida na Times Square, lá em Nova York. Vários veículos noticiando também, né? É notícia no Brasil inteiro. Aí sobre isso, olha como tá o nível na esquerda. O Rui Costa Pimenta fez um textão com alguns argumentos, falando nas ONGs internacionais, Open Society, Fundação Forte, CIA, que tá rolando, né, não sei o que, propaganda. Aí o Orlando Calheiros, que é um anarcofino, é um perfil da extrema esquerda no Twitter, fala, ó, essa lógica abjeta, para dizer o mínimo, está espalhando igual a fogo e mato seco pelos setores da esquerda, alimentando a paranoia e a beligerância, para não dizer outras coisas. O texto quase chega a pedir a criminalização de um instituto, né, que tá fazendo essa promoção. Nossa. Ah, como ela está coçando. Tem um cabelinho que tá... Eu não sei o que é. Que eu acho que eu começo a falar, aí o bigode começa a subir assim, um cabelo e fica dando uma pontada aqui nesse lado do nariz. Jesus Cristo. Mas enfim, tô falando pra vocês. Isso tá dando treta, isso tá reverberando, isso vem gerando pequenos rachas internos. E a coisa chegou no ponto que o Leandro Demore já meteu o dedo na cara e falou: racismo. Ponto. Não vou gastar saliva pra dar volta no que está óbvio. Pronto. E isso é crime imprescritível no Brasil, né? Olha o ponto que tá chegando. A esquerda tá apontando pro coleguinha de esquerda e falando: você é criminoso. Vai ser preso. Tá dando confusão ou não tá? Aí olha que interessante. São os rachas. Esquerda raiz petista, comunista. Foro de São Paulo. Brasil 247, né? Além do PCO. Pedro Burgos, professor do INSPER. Traz aqui uma imagem do... Deixa
Uma nota que saiu, essa nota é meio pesada. Mas enfim. Preso 247, que ganhou recentemente R$ 59.000 da SECOM para veicular um banner contra fake news e desinformação, segue sua campanha contra Gregório do Vivier. Um dos seus colunistas escreveu o seguinte ontem. Eu nem vou ler esse texto. Eu usei o recurso de leitor do navegador para tirar o print. A experiência de navegação do site sem bloqueador o adblock é assim, ó. Meu amigo, variz no pé, kit de comida, veja aquilo ali. Vixe Maria, até negócio de casa tem ali, né? Acho que é casa. A melhor experiência em saúde. Não, saúde. Acho que é plano de saúde. A gente pede você, é isso mesmo. Meu, que eu não consigo nem ver. Aí ele tá questionando, né? Pô, assim, o governo pagou pra divulgar um banner aqui. Um banner. Estranho, hein? Esse apoio. Aí tá ali, né? Fico imaginando quem conseguiu enxergar nesse caos o banner sobre os feitos de 100 dias do governo Lula, que custou a SECOM R$ 179.000. E ele deixa ali o link. A esquerda tá brigando entre si. Brigando. Peraí que foi fora de ordem. Começando por aqui. Aí aquele mesmo Demore, que apontou o dedo pro coleguinha, pro Rio Gosto também, falou, criminoso. Esse mesmo Demore, tá aqui, ó. EBC lançará programa de entrevistas com o jornalista Leandro Demore. O novo contratado. Não precisa ser contratado, mas tem um programa. A empresa Brasil de Comunicação, a estatal do governo Lula, que baita coincidência. Aí, enquanto a estatal do governo Lula está preocupada em trazer a esquerda woke, progressista, que acha que não pode atacar o Jorge Soros, funcionários da EBC questionam Lula sobre gestão da instituição. Grupo diz que o presidente da entidade, o Hélio Doyle, toma decisões de gabinete e afasta a empresa de sua missão pública. Criticaram o posicionamento do Dilma em relação à separação da instituição e suas coberturas públicas e governamentais. O documento foi chamado de 8 meses de governo sem comunicação pública. Tá preocupado com o Demore, né? Sua divulgação se deu por meio do site Ouvidoria Cidadã, que se define como um resgate da participação da sociedade na comunicação pública brasileira. O texto mostra a satisfação dos funcionários públicos, inclusive com a nomeação de Hélio Doyle para a presidência da EBC em fevereiro deste ano. A nota afirma que ele toma decisões de gabinete que afastam a empresa do cumprimento de sua missão pública. Das imensas expectativas, vieram as primeiras grandes frustrações. Desfalcada em recursos, estrutura e pessoas durante o governo bolsonarista, a EBC passou por um redesenho no qual a comunicação pública foi a principal sacrificada. Bolsonaro vinha cortando as asinhas. Aí o Lula veio e arrepiou de vez. Faz o L agora. Pro Demore tem espaço na EBC. Os funcionários também afirmam que, separadamente da natureza da EBC, como uma empresa de comunicação pública, a instituição passou a prestar serviço ao governo federal. Vocês esperavam o quê? Tá achando que é o governo Bolsonaro? Agora aguenta, irmão. Agora aguenta. Aí, que é o ponto interessante. Falando de campanhas. Campanhas. A turma da esquerda está preocupada com a campanha internacional que ONGs, como a do Soros, vem ajudando, vem dando uma mãozinha. E aí teve uma campanha que aconteceu nos últimos dias. Eu comentei, trouxe um print aqui para vocês do canal Vista Pátria. E aí, o Davi Agape, baita jornalista investigativo, escreveu bons textos na Gazeta do Povo no passado e vem sempre sabendo agora no A Investigação, que é um portal dele mesmo. Recomendo, você sempre vai, pode ler. Os textos do Davi Agape são 10/10. E aí, olha a manchete. PT utiliza robôs, MAVs e o novo Ministério da Verdade para atacar opositores. E ele tá falando do quê? Ainda de algumas coisas envolvendo ali a AGU contra Alexandre Garcia. Ele também cita aqui ao longo do texto a Stephanie Papaiano, que também foi um dos alvos das críticas dos petistas. Olha, ó, embora advogado como comentarista política, Stephanie Papaiano tenha divulgado os esclarecimentos sobre os casos das doações, ela foi alvo de uma campanha massiva de militantes petistas, conhecido como MAVs. O ataque começou após uma publicação do jornalista Leandro Demore.
O mesmo demônio da EBC. Ex-Intercept e recentemente contratado pela EBC, que incentivou seus seguidores a denunciar a conta de Papaiano. Na sequência, houve uma série de ataques coordenados por robôs à advogada. O canal Visão Pátria notou que perfis envolvidos nos ataques a Papaiano exibiram comportamento automatizado, incluindo mensagens idênticas e nomes e fotos de perfis similares. Dezenas desses bots publicaram mensagens na prisão de várias figuras públicas, além de Papaiano e Garcia, exigiam que o deputado federal Gustavo Gaia e Jair Bolsonaro fossem presos e a chave fosse jogada fora. E olha que interessante esse extra. Olha que interessante. A gente trouxe esses prints. Comentei algumas coisas. O perfil, inclusive, tem a mesma foto, ó. A, B, B. Aqui também, ó. Letra D. São perfis com nome diferente, com fotos iguais. Vai tá coincidência. Para executar o ataque, esses perfis enviaram tweets de teste simultaneamente, como teste 1 erro e teste 1 erro 2. Em publicações anteriores, os perfis engajaram em campanhas de massa pedindo a prisão de Bolsonaro, do Moro, do ex-procurador Deltan, também em campanhas de defesa do Dilma, da divulgação das ações do presidente. Todos os perfis foram criados em junho deste ano e estão fora do ar no momento da publicação desta reportagem, mas o print é eterno. Aqui tá... Deixa eu ver. Aqui tá melhor o print, ó. Você consegue ver, ó. Teste 1, erro 2. Teste 1, erro 1. Teste 1, erro 2. Teste 1, erro 1. Teste 1, erro 2. Teste 1, erro 01. Teste 2, criando tweet. Teste erro. Tá aqui, ó. Criando tweet. Estranho, hein? Muito estranho, hein? Perfis, eu falei pra vocês. Se quer mudar um arroba... Todo criado, ó, junho, setembro, junho, julho, todos os perfis recentes. Perfis, ó, 100 seguidores, ó, 0 seguidores, 1 seguidor, 0 seguidor, 1 seguidor, 1 seguidor. Será que isso daqui será investigado? Onde estão os deputados da direita? Onde está alguém que possa fazer algo com esse material? Quem levantou as informações foi o canal Vista Pátria. Eu acho que esse aqui é um ponto que faz a sociedade como um todo, para setores além da direita, olhar e falar, ô, peraí, que história é essa? Que história é essa? Nada o antipetismo, né? Nada o antipetismo vai ficar meio incomodado. E também tem lá o perfil no Twitter, que tinha lá mais algumas informações extras, só colocando aí, quem quiser saber, é _investigação_. Continuando, e para encerrar o vídeo, que não vai dar para falar de outras confusões, o governo Biden foi condenado no último dia 8 pelo Tribunal de Apelações do 5º Circuito. Foram apurados contratos excessivos da Casa Branca, contatos excessivos com as plataformas, configurando coação para retirada de conteúdos. A equipe do Biden se defendeu dizendo ter atuado em favor da sociedade, pois os conteúdos eram falsos. Embora a desinformação possa, fraudar o debate, a mensagem que fica é que o combate à desinformação também pode ser fraudulento e conduzido sob interesses políticos e ideológicos. Não à toa, governos colocam tanto dinheiro e energia nesse tema. Combate às fake news, né? Teve até gente que ganhou dinheiro para botar uns banners contra fake news, né? Quem foi mesmo? A gente comentou há pouco, né? Quem foi? A denúncia do Pedro Burgos. Mas tá ali, a corte diz que o governo Biden violou liberdade de expressão a fazer big techs a pagar imposto nas redes. Ah, ainda tinha essa. Para a esquerda que fala de campanha. Gente, na boa. Eu acho. Eu fiquei muito surpreso. Muito surpreso. Eu nunca imaginei que Duda Salabert e Erika Hilton, eu nunca imaginei que elas estariam na lista de 100 líderes influentes da revista Time, junto a Chai Suruí. Nunca mais. Assim, pegou 100 nomes que prometem no mundo. Temos 3. Felipe Neto já apareceu aí, né? Sérgio Moro também. Falando nele, ó. Lembrei que tinha esse extra. Ontem ele ganhou. Ontem ele postou um vídeo aí falando sobre as comprinhas na Chai. Não é só, né? Felipe Neto desmente fake news bolsonarista e mostra como não ser taxado. A primeira linha da checagem.
Vídeo completamente enganoso. Enfim. Tinha mais uns assuntos de algumas confusões que estão acontecendo. A Marina, o Dilma, né, o Biden estão nos colocando. Mede comenta amanhã. Comenta amanhã, tá com o peito de comentar, né? Os dias são muito cheios, muito cheios. Eu sempre tento trazer algum assunto que eu acho que o povo vai somar. Porque eu acho que quando, sei lá, a turma vai na rede social, já tem muito assunto que vocês acabam vendo, então vamos tentar fugir, né? Fugir da, sei lá, do padrão, tentar trazer uma reflexão extra que venha a somar. Eu tenho certeza que muitos de vocês acompanham, acabam vendo meio uma coisas. Enfim, reflitam sobre o que eu falei. Eu nunca falo assim, não é pra deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo outro, mas sempre pensar como somar. Somar esforços para conseguir maiores resultados. Pensar de forma mais estratégica, de forma mais calma. Pense nisso, pense nisso. Veja se faz sentido para você. E se gosta do meu trabalho, quiser continuar me apoiando, passa no meu canal. Tem um Tony Valeu, tem o Pedro na descrição, tem o Atlas Brasileiro, kimpai.com.br. Hoje é dia 14, só para confirmar. Amanhã sai o de julho. Tá lá, bonitinho. Todo dia 15. Graças a Deus. Nunca deixei na mão, né? Veio cumprindo no cronograma. Graças a vocês, esse Atlas está saindo do papel e vai continuar saindo. E compartilhe esse vídeo. Volta amanhã, porque eu espero estar aqui amanhã e também espero ver vocês. Grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos.